Dizem os pesquisadores que a mente humana, essa que pensa, que raciocina, que elabora os pensamentos mais sofisticados, tem cerca de 60 a 100 mil anos. Foi quando o cérebro trino, segundo o Dr. Paul MacLean, vai receber a última camada, o córtex pré-frontal. E a partir desta camada importantíssima que lhe foi acrescentada, o ser humano pôde elaborar pensamentos mais sofisticados, pôde compreender melhor as coisas, pôde fazer associações importantes com os elementos que ele colhia da vida, pôde fazer muitas indagações e ter respostas importantes ao longo de sua trajetória nesses milênios. Mas sem dúvida nenhuma que uma das questões mais importantes, aquela que talvez seja a mais capital de todas, que intrigue essa mente irrequieta e perquiridora do homem, seja a existência de um algo mais do que a existência real. A existência do transcendente, do sentido das coisas, como a vida começa, de que forma ela se insinua, de que forma ela se elabora. E dessa maneira a mente vai juntando, associando elementos que vão sendo colhidos ao longo das eras, e a partir de mentes privilegiadas, o homem vai desbravando territórios que antes eram inexpugnáveis. Ou por crença, por dogma, ou por ignorância, ele não conseguia adentrar nos territórios mais íntimos da natureza da existência. Agora sim, ele pode fazer isso. A questão ontológica, a questão fundamental, que se apresenta ao homem a partir de então, é por que existe algo ao invés do nada? Pode parecer uma pergunta um tanto quanto corriqueira, pode parecer uma coisa sem muito sentido ou muito significado, mas não. Por trás desta questão existe um aspecto super importante. Essa, segundo Mortimer Adler, um grande filósofo que pensou durante muitos anos, décadas, sobre a existência de Deus, fundamentado nos raciocínios de São Tomás de Aquino, ele diz que essa é uma questão que, sem dúvida nenhuma, a única resposta possível é Deus. A única resposta possível a este argumento, porque existe algo ao invés do nada. É isso e sobre isso que nós vamos conversar no nosso dia de hoje. Quando pensamos a respeito de Deus, hoje, nós já temos muitos elementos, já temos muitos conceitos, nós já temos muitas coisas que estão ao nosso dispor. Mas para os homens primitivos, para aqueles homens que estavam no início da elaboração do pensamento filosófico, não. Não havia ainda os pressupostos, não haviam ainda os argumentos que viriam a explicar a semântica do que significa Deus, do que significa essa grandeza imensa que é Deus. Não existia. Então esses são verdadeiros heróis que eles tiram literalmente do nada. Eles fazem aquilo que eles atribuem ao próprio Deus, uma ex-nihilização, tirar do nada, fazer surgir do nada uma ideia que depois vai se associar a outra ideia, que depois vai ganhar um outro corpo, depois vai se ampliando até chegar numa aproximação sucessiva, cada vez mais clara, sobre o que significa Deus. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que Deus é incognoscível. Então essa seria uma busca infrutífera. Nós não teríamos como ter resultados em tentar compreender o que não pode ser compreendido. Quando olhamos os ateus, por exemplo, que eles fazem questionamentos aos argumentos racionais que levaram à compreensão da existência de Deus, podemos entender que eles estão simplesmente dizendo: mas se você pensa que isso é possível, é sinal de que o contrário também possa ser, e em sendo o contrário possível, todos os seus argumentos racionais terão caído por terra. E não há como se comprovar de um lado ou de outro essas certezas, porque no fundo, existe uma questão subjetiva, existe uma questão objetiva, mas mais do que isso, existe um algo que a nossa mente jamais poderia pensar em algo maior. Este foi o argumento ontológico de Santo Anselmo, um arcebispo da Cantuária do século XI.
Este homem nos trouxe uma fundamentação extremamente simples do ponto de vista do entendimento, mas assim, no seu enunciado não tem nada de simples. Quando vamos olhar no original, no texto original, a maneira como ele escreve isso, ficamos horas e horas, eu particularmente na minha pequenez, tentando entender o que ele quis dizer com as palavras que ele arrumou de forma tão elegante. No fundo do fundo, depois de muito pensar e refletir, compreendo que o nosso querido Santo Anselmo diz que se você pensa em algo que pode não existir, existe um algo que você não pode pensar que não existe. E este algo é maior do que qualquer coisa que você pode pensar. Então, esse argumento aparentemente simples está por trás, ou traz em seu bojo de fundamentação, a verdadeira ideia que ele faz sobre Deus. Ele é o pai da escolástica, aquela ideia de tentar juntar a teologia com a razão. E ele começa fazendo essa pergunta. E outros depois vão se valer disso para construir os seus raciocínios. Agostinho de Hipona vai fazer algumas imersões no pensamento sobre Deus. Ele vai trazer muito da sua teologia, muito da fé, muito da crença, de que Deus é um assunto resolvido e que você precisa realmente compreender Deus e jamais você deve duvidar da existência de Deus. Mas serão os gregos. Aqueles que precedem ainda em 600 anos, 500, 600 anos, a idade chamada a idade do Cristo, que vão começar realmente a fazer perguntas sobre como as coisas são, como o universo se cria, como as coisas se materializam, por que é que existe realmente algo, por que as coisas acontecem. E nós vamos então fazer um recorte. É importante dizer que antes até dos gregos, do período filosófico grego, existem outras escolas no Oriente que também tratam dessa questão do transcendente, do sagrado, da existência das substâncias, da questão de Deus como fundamento criador. Sim, sem dúvida. Se formos fazer aí uma análise no tempo, nós vamos ter que mergulhar muito na história da humanidade para trazer desde o primeiro movimento do pensamento até a construção das escolas filosóficas gregas, essa construção do raciocínio, mas fazendo este recorte, a gente já começa bem. Porque estes homens, eles estão olhando a natureza e eles estão fazendo perguntas. Os pré-socráticos, por exemplo, estamos na época do encantamento jônico. Eles estão encantados. Eles estão encantados em começar a fazer digressões a respeito dos fenômenos da natureza e, acima de tudo, sobre a essência da vida. O que eles estão buscando? A substância fundamental. Deve existir um algo fundamental, um algo que seria um substrato fantástico, mágico, poderoso, que faria com que tudo acontecesse. Esse substrato eles vão chamar de arqué. Arqué seria exatamente esse princípio unitário. E ele seria formado então por elementos, esses elementos que nós podemos enxergar na natureza: a água, o fogo, a terra e o ar. E aí a gente começa a grande história da construção do pensamento a partir desses elementos, a partir do elemento fundamental e a partir dos elementos derivados ou constituintes deste substrato fundamental. E aí começamos a escola filosófica com o grande pensador Tales de Mileto. Ele viveu entre 624 a 546 a.C. Qual era o pensamento de Tales em relação a isso? A água. A água era o princípio basilar de tudo. Todas os outros elementos, a terra, seria formada, por exemplo, pela condensação da água, o ar e o fogo por dispersão. Então, a água é o princípio de tudo. Tudo é o princípio baseado nesse elemento fundamental. O restante seria apenas resultado, consequência das transmutações da água. Logo em seguida, nós temos Anaximandro, também ele que viveu entre 610 e 546 a.C. Ele era discípulo de Tales de Mileto e também procurava o arqué entre os princípios conhecidos, mas
ele estava imaginando que esse princípio seria oriundo de uma realidade impalpável, invisível, sem limites, e que ele vai denominar de Aperon. Aperon seria a substância de Anaximandro. Ele entende que o Aperon seria a essência de todas as coisas. Tudo seria gerado por degeneração e por dispersão dessa substância do Aperon. Em um segundo movimento, o Aperon ele levaria todas as coisas de volta à sua constituição original, portanto, tudo voltaria de novo à fonte após uma aparição. É como se o universo respirasse, e ao respirar fazia criações, e ao inspirar, expirar fazia criações, e ao inspirar ele fazia, portanto, o retorno à sua condição original. Mas também nós vamos ter, entre os pré-socráticos, temos Anaximenes. Anaximenes ele vai dizer que o ar, sim, é o primário. Formaria a água e a terra por condensação e o fogo por aquecimento. Temos também a figura de Heráclito. Heráclito que viveu entre 540 e 470 a.C. Ele já afirmava que era o fogo, e o fogo por agitação formava todas as demais coisas. Heráclito ele é autor daquela grande frase, tudo flui. A única coisa que não muda é a mudança. Pata rei, era esse o seu pensamento. Heráclito foi um grande pensador do movimento e está no pensamento filosófico sendo um hoje muito lembrado, um homem que hoje é muito lembrado por tudo que contribuiu na construção do pensamento filosófico da humanidade. Depois temos Demócrito, esse também super importante, que viveu no século V a.C. Demócrito, todos sabemos, ele imagina que o universo é constituído de espaço vazio. E esse espaço vazio é populado por pequenas partes chamadas de átomos, que seriam os elementos constituintes de toda a matéria. Tudo mais seria derivado da construção dos átomos. Portanto, ele seria também um visionário. Observe que quando Demócrito imagina essa figura do átomo, do indivisível, como elemento constituinte da substância da matéria, ele está antecipando a ciência no tempo, ele está antecipando algo que vai acontecer muitos e muitos séculos depois, porque hoje sabemos que, de fato, a matéria é constituída de partes menores, cada vez mais, partes mais mínimas estão sendo descobertas, e podemos afirmar que Demócrito tinha uma visão bem plantada, bem interessante a respeito da constituição da matéria. Depois nós temos Anaxágoras, Anaxágoras que viveu entre 500 a.C. e 428 a.C. E ele descreve uma força, ele também tem a sua força. Todos estão em busca da grande substância, estão em busca do grande substrato constituinte de tudo. E para Anaxágoras, essa substância era chamada de nous. O nous ele seria esse elemento fundamental e que estaria próximo a algo como inteligência e algo como razão. Em oposição, claro, à ideia dos sentidos dos seus antecessores. E esse nous também poderia ter como tradução o espírito, pensamento, intelecto, mente. Talvez na cabeça de Anaxágoras estivesse a ideia de que a criação é um ato de processamento de informações. Olha que coisa interessante. Essa ideia vai surgir depois, essa ideia vai ser trazida pela ciência depois, que constitui ou pensa no universo como um grande banco de dados. E que as informações elas vão sendo formuladas por consciências que elaboram a partir das correlações entre os dados, as informações, vão formando os elementos, vão formando as coisas, vão constituindo os aspectos de lei. Tudo o que nós percebemos no universo seria, em verdade, a manipulação, seria o processamento de uma grande quantidade de informações. Anaxágoras também, assim como Demócrito, está trazendo o tempo para trás em uma visão que poderia ser aprimorada no futuro. É claro que nós não podemos imaginar que Anaxágoras iria dizer que é um banco de dados semântico, que tem processamento, inteligências, etc., computações. Ele não pode trazer esses elementos porque, de novo, no seu tempo, isso não existia. Ele apenas poderia trazer o que era possível. E o que era possível era dizer que o nous é uma inteligência que permeia a todas as coisas. Mas uma outra escola, além da escola jônica, ela vai surgir, que é a chamada escola do eleatismo, que ela foi constituída, ela tinha como elementos
Alguém como Xenófanes, por exemplo, que viveu no século 6 a.C., Parmênides, que viveu entre 530 a.C. e 460, e pregavam todos eles a unidade. A unidade, mas como uma entidade que não se movia. A característica do eleatismo era que essa substância ela era absolutamente imóvel. Ela não tinha nenhuma mudança, ela contrastava totalmente ao pensamento de Heráclito, que imaginava que tudo mudava, que tudo se transformava. Em verdade, esses pensadores acreditavam o contrário, que tudo que emanava dessa substância imutável era apenas ilusão e nada acontecia a não ser a imutabilidade. Ou seja, assim como Heráclito dizia que a única coisa que não muda é a mudança, talvez o Xenófanes, o Parmênides e outros eleatistas, outros que estivessem figurados nessa escola, pudessem dizer: a única coisa certa é que nada se movimenta. Plotino também é um outro pensador dessa época, ele que viveu entre 427 a.C. e 327 a.C. Ele abraça a ideia do nous. E o homem, agora, ele é um ser que precisa integrar-se neste nous através de uma conexão com o sagrado, com o Criador. Podemos pensar que Plotino está nos avisando que toda essa ideia de substância está completamente vinculada à ideia de um Criador, à ideia de Deus. É importante ressaltar que no tempo desses pensadores, Deus já era um conceito, a divindade já era um conceito. Afinal de contas, eles imaginavam que os deuses estavam em todos os lugares e as forças supremas, aquelas forças que faziam as coisas acontecer, tinham nomes, eram até, em certa forma, personalizados, tinham características bem humanas, mas eram plurais, era um politeísmo extremamente rico de contos, rico de fábulas, rico de uma ancestralidade, de uma história muito importante. Eles eram realmente muito criativos na construção do pensamento dessas divindades. E por isso nós temos aí o pensamento ancestral eivado de símbolos muito importantes dessa época dos divinos. Então Plotino está trazendo a ideia da razão para a ideia de um sagrado, para a ideia de uma fusão, em que nós podemos imaginar que a grande busca do homem, o grande sentido da vida, seria esta integração, levar o indivíduo até o Criador através da sua fusão ou do seu encontro com o poder supremo. Mas aí nós entramos numa outra fase, a fase de Platão. A fase de Platão é uma fase onde as coisas vão ganhar mais esse contorno. Platão, que imaginava o mundo das coisas, o mundo das ideias, imaginava algo, né, que permeava tudo, que era um mundo perfeito, e que as formas que estavam sendo colocadas do lado de fora eram apenas ideias mal feitas, ideias mal acabadas, daquilo que era a realidade subjacente perfeita. Platão, que viveu entre 428 e 348 a.C., ele imagina a ideia de que os elementos naturais, eles em verdade, eles se combinam, eles podem se transmutar, eles podem se fundir para produzir outros elementos. Então o grande pensamento de Platão era que existe sim a possibilidade de uma construção a partir de causas anteriores, que vão vão acontecendo e a partir daí vão fazendo com que as coisas se deem. Pitágoras também, desse tempo, que viveu entre 571 e 490 a.C., ele trazia a ideia da matemática. Nenhum homem que não seja geômetra poderá entrar na minha academia, dizia o Pitágoras. Pitágoras era um homem focado na ideia de que o universo não era um banco de dados, mas era uma grande equação perfeita e que tudo poderia ser explicado a partir dos números. Temos a figura de Empédocles, que viveu 490 a.C. Não haveria transformações dos elementos, diria Empédocles. Eles juntos estão concorrendo para a formação de tudo, mas eles têm origens particulares, individuais, então eles não são necessariamente, um não é a origem do outro, eles são constituídos, cada qual no seu papel. E surge então a figura de um pensador que vai marcar muito na ideia da construção do pensamento a respeito de Deus, que é Aristóteles.
Aristóteles viveu entre 385 e 323 a.C. e ele traz essa ideia dos elementos que Empédocles vai sustentar, e ele vai trazer ainda a ideia da correlação de que esses elementos da natureza, a terra, o ar, o fogo e a água, estariam correspondendo a elementos do corpo humano. Aí já começa a trazer uma coisa mais relacionada à questão do corpo físico. A bilis negra seria a terra, a amarela seria o ar, o sangue seria o fogo e a fleugma seria a água. Aristóteles também ele vai inaugurar um pensamento importante sobre um argumento sobre o sentido de Deus, sobre a origem do pensamento divino, que nós poderíamos chamar de primeiro motor. No seu livro Metafísica, no capítulo 12, ou melhor, no livro 12 da Metafísica, no item 6, ele vai falar sobre o primeiro motor. A ideia é simples: tudo que existe, existe por uma causa que lhe precede. E essa causa que lhe precede é alguma coisa que está em movimento. E é importante destacar que, para Aristóteles, o movimento é a passagem de um estado de potência para um estado de ato. O estado de potência é um estado de capacidade latente, porém imóvel. Quando ela se move em direção ao ato, ou seja, quando ela se realiza por um algo outro que já está em ato. Ou seja, algo em movimento movimenta o que está parado, fazendo com que o que está parado se movimente. A passagem de ato, de potência para ato, é chamada de transformação. Tudo está em movimento, tudo está em transformação, tudo está acontecendo por conta justamente desse grande manancial de forças que estão permitindo que as coisas saiam do seu estado de potência para o seu estado de ato o tempo inteiro. Os transformismos, as elaborações, as conjunções, tudo mais que nós podemos ver, os movimentos seriam ato, potência se transformando em ato. O ato agindo sobre a potência, produzindo um novo estado de ato. Mas só que esse raciocínio tem uma questão. Se tudo que se move é movido por algo que está em movimento, esse algo que está em movimento também se moveu por algo que estava em movimento. E começamos então uma escala interessante. Uma coisa é causada por outra, que é causada por outra, que é causada por outra. Vamos descendo numa progressão infinita até chegarmos em um lugar que necessariamente não pode ter mais essa progressão. Porque se essa progressão acontecesse indefinidamente, a causa atual não existiria. Porque ainda lhe lhe faltariam aquelas que seriam as causas iniciais que dariam origem a ela. Ou seja, se nós ficássemos infinitamente buscando a causa de todas as causas, e em não sendo a causa primeira ainda acontecida, as outras mais, elas também não estariam aqui presentes, porque nunca aconteceria a causa inicial. Então era necessário que houvesse, em um determinado momento, uma causa que parasse todo esse movimento de precedência e começasse agora um movimento de construção. Esse momento, esta causa, ela por natureza, ela não poderia se movimentar, porque isso implicaria na presença de um elemento anterior que lhe daria movimento. Portanto, esta causa era um motor imóvel que ele vai chamar de primeiro motor. Esse raciocínio é extremamente importante porque esse argumento teológico ele vai ser até mais sofisticado do que o argumento teológico do nosso querido Santo Anselmo, porque ele realmente é algo que é possível se constatar na natureza. Pensar em alguma coisa que pode ser maior do que tudo é algo que é ainda um argumento de muita subjetividade. Mas esse não. Esse tem objetividade. Esse diz claramente, uma coisa depende de outra, que depende de outra, que depende de outra. Mas em um determinado momento, a causa primeira precisa ocorrer. E é aí que está o grande início dos pensadores do pensamento, das escolas de pensamento que vão estar na modernidade sendo aqueles fundamentos de elaboração sobre a ideia de Deus, uma ideia racional de Deus. Aristóteles ainda vai falar sobre a causalidade das coisas e ele vai dizer: existem causas. A causa eficiente,
que é aquela que faz com que a coisa aconteça, a coisa formal, a causa formal, ou seja, a forma que aquilo vai tomar, a causa material, que são os elementos que vão constituir a formação desse elemento novo, e a causa final, que é o objetivo, a finalidade das coisas. Essa finalidade das coisas tem a ver com o telos, tem a ver com o direcionamento, tem a ver com o sentido. Para que aquilo existe? Para que uma flor existe? Para que um beija-flor existe? Tem que ter uma causa. Essa causa final, ela não é simplesmente, ela não é aleatória, é a intenção daquilo que se transforma de potência em ato. É uma intenção real entre a força que faz a potência virar ato por um motivo, por uma razão. Então tudo está começando a caminhar nessa direção. Em paralelo ao pensamento dos gregos, existia também no Centro-Oriente, existia no Médio Oriente, melhor dizendo, existia já um pensamento que era um pensamento mais focado na ideia de um Deus que resolvia todas as coisas, arque, nous, tudo isso estaria imerso em uma única força que é um agente criador. Quando pegamos a literatura mosaica, a literatura do Velho Testamento, e que vamos verificar livros que estão ali datados de 800 anos antes de Cristo, 700 anos, histórias que vêm desde o êxodo deste povo da Babilônia, o período profético que coincide com o período grego, das fundamentações filosóficas gregas. Então, todo esse movimento, que quase que em paralelo, vai se constituir em uma ideia de uma força criadora que é o Deus, que emerge do pensamento que vem lá dos egípcios, do Deus Sol, etc., mas que tem na sua fundamentação argumentos de que esse Deus, em verdade, ele é mais do que simplesmente uma substância, mas ele é um ente de vontade, um ente de ação, mais próximo da ideia do politeísmo grego, da ideia dos deuses lá do Olimpo. Ele vai trazer essas construções para um Deus que conversa com seres humanos, para um Deus que fala com Abraão, que fala com Noé, que fala com Moisés, que fala com pessoas especiais em determinados momentos, dando ordens ou orientações para que essas pessoas guiem a humanidade em direção a um sentido moral, a um sentido lógico, a um sentido de desenvolvimento que culmina com a conquista de um novo espaço, que é um espaço onde o divino prevalece mais do que as coisas humanas. Então isso realmente é uma mudança no pensamento, e essas duas ideias, a ideia dos gregos que imaginavam um cosmos, uma teoria que explicasse o cosmos, e que de certa forma a maneira melhor de você estar nesse lugar seria você encontrar a sua perfeita adequabilidade dos seus propósitos existenciais naquilo que a vida te designou. Então, você entender o sentido da vida e compreender o sentido da existência a partir de si mesmo, das suas formas, dos seus talentos, dos seus recursos, da compreensão do divino. Então, agora nós temos uma outra possibilidade de compreensão de Deus, que é a aceitação de que existe uma força suprema que guia a humanidade, que você não precisa ser inteligente, que você não precisa ter compreensões metafísicas sofisticadas, você só precisa ter fé. Você precisa ter a construção de uma devoção a uma força suprema que vai permitir que tudo isso aconteça. Ao fim e ao cabo, o que se quer se salvar e etc. E isso aí seria a grande solução. Então, em João, no capítulo 1, de versos de 1 a 5, nós vamos ver o grande desafio desta nova maneira de se colocar Deus entre os homens, que é quando João apresenta o Verbo. E ele diz: o Verbo era no princípio, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, em João, nós vamos encontrar a ideia de um Deus imanente em um homem. Isso que, na cabeça de um grego, isso não vai funcionar muito bem, né? Então,
Paulo, inclusive, quando está fazendo as suas análises, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos de 20 a 25, ele diz: onde está o sábio? Né? Ele pergunta: onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca sabedoria deste mundo? Né? Deus, com essa nova consulta, não fez com que esses pensadores do passado ficassem perdidos? Então, Paulo está fazendo esse questionamento. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Esse Paulo ele é perverso demais, porque ele começa a fazer uma provocação, né, a essa ideia dessa ampla racionalidade, trazendo para uma simplicidade um pouco mais próximo do homem a ideia de Deus. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É claro que isso é uma coisa que cria anfractuosidades, cria rachas, porque quem é mais preso à razão vai continuar, quem é mais preso a um determinado pensamento, mas os argumentos de Paulo são que o novo pensamento a respeito de Deus, eu não quero saber de nous, eu não quero saber de energia, eu não quero saber de nada, eu quero saber que Deus existe, ponto, é fato. Esse argumento é o argumento de Agostinho, baseado nos pressupostos da fé. Tertuliano vai dizer: eu creio mesmo que seja absurdo. Né? Agostinho vai dizer: eu preciso crer para saber. São Tomás de Aquino vai fazer uma outra indagação: eu preciso saber para crer. Então, observe que cada pessoa dentro do movimento da compreensão de Deus vai ocupar um espaço da sua própria, do seu próprio recorte, da sua própria maneira de ver o universo, de compreender as coisas, não é? E Santo Anselmo, ele faz essa pergunta, ele faz essa indagação no seu princípio ontológico, porque ele quer realmente dizer o seguinte, que Deus é a causa adequada do ser. Né? Então, o ser que pensa, que intui, que raciocina, ele tem como causa Deus. No fundo, a gente vai tentar buscar isso aí como sendo realmente o início de um pensamento racional a respeito de Deus. E aí a gente vê que ele, o próprio Santo Anselmo, quando está começando a sua indagação para tentar construir a escolástica, o pensamento racional a respeito de Deus, ele vai escrever o seu chamado de Proslogion. Esse livrinho, esse opúsculo, vai receber o nome de A Fé em Busca da Inteligência. Porque realmente é aí que ele vai fazer a construção. Mas ele começa dizendo o seguinte, que ele tentava entender de uma maneira, ele tentava buscar um argumento que não precisasse de nenhum outro argumento, que garantisse verdadeiramente que Deus existia e que ele era o sumo bem. Né? Então, quando Mortimer Adler vai falar sobre Deus, ele, um pensador da atualidade, ele diz: esse pensamento de Santo Anselmo, esse pensamento de Tomás de Aquino era absolutamente perfeito, porém, a única coisa que nós não podemos depreender da mesma lógica que foi empreendida por eles para buscar a ideia racional de Deus era a ideia do sumo bem, porque essa precisa daquilo que ele vai chamar de salto da fé, ainda precisa do salto da fé. Né, que a gente vai falar um pouco sobre quando a gente estiver nos modernos, a gente explica melhor um pouco o que seria esse salto da fé. Sem nada de outra coisa precisar, ele estava precisando realmente de uma coisa que fosse a prova definitiva, que não tivesse nada. E aí ele andando numa praia, ele consegue ter os insights da sua ideia a respeito do pensamento, pensar em algo que não exista nada, absolutamente nada, que seja superior a esta coisa pensada. Né? Então, a partir daí começa essa construção. E quando ele vai no seu opúsculo, quando ele vai construir o seu Proslogion, ele vai falar, ele tem um parágrafozinho lá que é muito interessante e que serve para todos nós.
né? Ele diz assim: e agora, ó homenzinho, olha como ele se refere. Foge um momento às tuas ocupações, esconde-te um pouco dos teus pensamentos tumultuosos, atira fora os teus pesados cuidados e deixa para depois os teus laboriosos trabalhos. Reserva um pouco de tempo para Deus e repousa nele por instantes. E aí ele vai construir o seu pensamento, fazer as suas digressões e vai construir aquilo que é chamado de argumento ontológico de Santo Anselmo. Um seguidor muito importante, né, que vai construir dentro dessa ideia da escolástica, dessa ideia do pensamento racional associado à teologia, é o grande, o brilhante, o magnífico São Tomás de Aquino. Ele realmente era um homem fora do seu tempo e ele vai construir o pensamento que vai estruturar muitas escolas filosóficas do porvir, e ele será, então, o construtor das chamadas 5 vias para se compreender Deus a partir da razão. E a primeira via de São Tomás de Aquino é aquela que Aristóteles já tinha trazido, a ideia do movimento. Algo que se move, só se move porque algo em movimento movimenta. Mas esse algo que movimenta é movido por algo em movimento, movimento, e chega um momento em que há um algo que move sem se mover, e esse algo é Deus. Ele chama de Deus. É nesse lugar que ele vai encontrar Deus. Aonde está? Quantas sucessivas ocorrências tem que ter do movimento? Pouco importa. O que importa é que existe aí a ideia de uma regressão. E que essa regressão ela é causal. Ou seja, eu tenho uma causa que causa um efeito. E essa causa como efeito é causado por uma causa que tem, né? E vai. Chega num lugar que essa causa inicial ela tem que existir obrigatoriamente. Mas tem uma outra característica. É que tudo que existe é causado por algo que lhe precede. E esta causa precedente não pode ser aquilo que foi criado. Deixa eu ver se eu explico isso de outro jeito. Aquilo que é causa de algo não pode ser o próprio algo que foi criado. Porque senão, o algo criado teria que existir antes de ser. Sei que isso pode parecer um pouco estranho, essa linguagem, mas só para a gente tornar isso mais fácil. Eu não posso ser causa de mim mesmo. Porque para eu ser causa de mim mesmo, eu deveria existir antes de nascer. Então, existem outras causas que me trouxeram aqui. Existem outros elementos que me trouxeram aqui. Mas esses outros elementos não se confundem comigo, porque eu sou produto das causas que me precederam. Então, ele está chamando isso de causa eficiente. Uma coisa não pode ser causa eficiente de si mesmo. Existe uma terceira condição. Essa é muito importante. Algo que existe poderia não existir. Observe que vamos voltar ao primeiro pensamento, porque existe um algo ao invés do nada. E aqui nós vamos fazer a pergunta: o que existe pode não existir. E se pode não existir, um dia não existiu. E a razão e a pergunta é: em não existindo, o que aconteceu para que ele existisse? É chamado de possível e necessário. Então era possível existir, mas o que foi necessário para que aquilo que era possível existir, existisse? Se nós pudéssemos fazer aqui uma junção do pensamento de ato e potência, nós temos a potência como a capacidade ou a possibilidade de algo se tornar um vir a ser, e a condição necessária seria aquilo que age sobre a potência para que a potência se transforme em ato. A condição eficiente é a que age. A condição necessária tem a ver com o rigor da presença daquilo na consecução do ato, na consecução da transmutação entre potência e ato. E aí vem uma quarta via, que ele vai trazer e que nós podemos pensar nessa quarta via como sendo já aí imaginando os grandes atributos de Deus, e esse talvez seja o pensamento que poderia orientar a onipotência divina, que é o grau das coisas. O que diz esse enunciado?
ele diz o seguinte, que aquilo que é causa de algo é a potência máxima deste algo, ou é o grau máximo deste algo. Aquilo que cria o calor é o grau máximo do calor. Aquilo que cria o frio é o grau máximo do frio. Aquilo que cria a inteligência é o grau máximo da inteligência. E por aí vai. Então, a fonte criadora transmuta para o criado as suas capacidades. Isso aqui é importantíssimo a gente pensar sobre isso. Porque quando a gente vê uma causa que cria outra coisa, essa coisa criada carrega em si a essência do seu criador. Então, se nós estamos imaginando que na progressão das causalidades, a causa primeira é Deus, podemos imaginar que na sucessão das consequências, cada consequência da causa primeira carrega em si a própria divindade. As potências de Deus são passadas a partir dos elementos que são constituídos por derivações e por consequentes transmutações e transformações, e eles vão manter sempre na sua essência a essência da sua causa primeira. E mais do que isso, a potência que lhes foi passada pela presença da causa primeira nele ainda. Então isso faz com que nós possamos imaginar que se Deus é o grau máximo de todas as potências, porque é a única fonte criadora, ele transmite para a sua criação as potências da sua própria condição. Ou seja, o indivíduo criado carrega em si as potências de Deus. Por isso, talvez Jesus tenha dito, vós sois deuses. Por isso, todas as teorias da filosofia moderna, por isso, quando lemos Leon Denis, Pietro Baldi, nós vamos entender que eles estão falando de algo que é lógico, que vem da filosofia, eles não estão tirando isso do nada. Eles estão bebendo na fonte milenar do conhecimento humano. Então, quando uma pessoa nega toda uma história do pensamento humano para fazer afirmações a respeito da existência de Deus, ou negando a existência de Deus por algum argumento frágil em relação a isso, a gente tem que literalmente botar as barbas de molho. Não condenar o carteiro, o mensageiro, de jeito algum, mas precisamos aprender a combater as ideias. E para combater as ideias, a gente precisa entender a questão das perguntas fundamentais, a gente precisa entender as questões que estão por trás daquilo que são os incômodos do pensamento. E como é que eles foram elaborados, como é que o tempo elaborou essas construções mentais, né? Esses argumentos foram criados por homens muito especiais. E por fim, nós temos aí o governo das coisas, que é um argumento, que é um elemento dentro da construção das vias tomistas, que estabelece que tudo caminha para um fim específico, tudo tem uma objetivação, né? E a gente vai ver que esse pensamento não é novo. Esse pensamento, inclusive São Tomás de Aquino bebe dos gregos. Sim, claro, ele vai fazer, se ele tiver que beber, vai beber de água boa, de água que tem possibilidade de se tirar alguma coisa. E ele, como era um homem muito inteligente, ele faz as suas adaptações ao modelo teológico, que era a sua ideia, era a ideia de fazer, através de argumentos racionais, a ideia de que Deus existe e que você não precisa se preocupar com isso, porque Deus existe, cabe na mente. Você só talvez não consiga abraçar ele, você só não consiga definir ipsis verbis, o que é Deus, como é que Deus se apresenta, mas certamente que há aí já um grande avanço em relação a isso. Ou seja, tudo que é criado, e é criado na fonte, tem uma finalidade. Não é? O que os gregos vão chamar de logos, o logos divino, o logos universal, a lógica de todo o universo, o que nós aprendemos como leis divinas, essas leis divinas que elas são a maneira de se constituir ou se perceber a presença de Deus. Olhando as leis divinas, é como se a gente imaginasse o funcionamento de Deus, assim, de alguma forma, né? Ou seja, naquele aspecto especificamente, aquela potência de Deus se manifesta assim, desse jeito, dessa maneira. É muito bom a gente ter esse olhar e poder beber nessas fontes, né? Essas fontes antigas, e poder chegar nos nossos pensamentos atuais. Então,
Pensando em São Tomás de Aquino, a gente vê que ele foi realmente alguém que teve uma capacidade estupenda da construção de um pensamento que vai fundamentar as escolas dos pensadores do futuro. Por fim, nós temos que nos lembrar desse nosso companheiro que, através do seu pensamento, nos guiou do dia de hoje, na nossa conversa de hoje. E ele faz uma devoção a Deus. Ele escreve um texto belíssimo de devoção a Deus, falando da sua inquietação, por que ele não conseguia compreender, por que ele não conseguia entender a ideia de Deus. Olha só como isso devia atormentar esses corações. E aqui compartilho com vocês, na linguagem de Santo Anselmo, as suas inquietações em relação à busca de Deus. Ele dizia: agora, pois, tu, Senhor, meu Deus, ensina o meu coração onde e como posso te procurar, onde e como te encontrar. Ó Senhor, se tu não estás aqui, onde te buscarei ausente? E se tu estás em toda parte, por que não te vejo eu presente? Mas certamente tu habitas a luz inacessível. E onde está a tal luz inacessível? Ou de que modo acenderei essa luz inacessível? Ou quem me conduzirá ou introduzirá nela, para que nela eu te veja? Por que sinais, enfim, por que forma te buscarei? Nunca te vi, Senhor meu Deus, não conheço a tua face. Que fará, Senhor Altíssimo? Que fará este teu longínquo exilado? Que fará o teu servidor ansioso do teu amor e atirado para longe da tua face? Deseja muito ver-te, mas a tua face está demasiadamente afastada dele. Deseja muito alcançar-te, mas inacessível é a tua habitação. Deseja vivamente encontrar-te, mas não sabe o teu lugar. Dispõe-se a procurar-te, mas ignora o teu rosto. Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, e nunca te vi. Tu me criaste e recriaste, e todos os meus bens me dispensaste, e ainda não te conheço. Numa palavra, fui feito para te ver, mas ainda não fiz aquilo para que fui feito. Nos próximos capítulos, nós vamos falar um pouco sobre os pensadores, vamos falar sobre os pensadores modernos, vamos falar sobre a construção do pensamento filosófico dentro do movimento espírita. Muitas ainda são as conversas sobre Deus. Aguardo vocês. Um forte abraço. Até lá.